Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui em mais um vídeo continuando, né, a nossa reflexão sobre nosso estudo sobre os criadores da humanidade, né? Se é mito ou se é história, né? E como eu disse para você, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, que é importante, divulgue o canal, compartilhe os vídeos e ainda mais, se você puder, quiser ser um parceiro, financiador desse serviço, desse trabalho, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Isso aqui não é obrigatório. Isso aqui são pessoas que fazem isso com gratuidade, tá? A maioria das pessoas que fazem a doação fazem com gratidão e tenho certeza fazem porque sabem do nosso trabalho, da nossa missão, tá? Aqui ninguém coleciona nada, aqui não tem verdades absolutas, mas aqui tem formação, aqui tem informação e espero produzir nas pessoas transformação, porque somente as pessoas podem fazer. Então, no início do vídeo, a gente já fez no vídeo anterior, a gente vai colocar uma música, tá? Certo? A letra é eu que produzo, mas a voz é e a melodia é de um aplicativo de inteligência artificial. Portanto, nem sempre sai do jeitinho que a gente gosta, mas está bonito. Tá ok? Então vamos ouvir para a gente iniciar o nosso estudo, ok? Assim como o Pai existe, antes de tudo em verdade, nenhum outro além dele. O Filho brilha em eternidade, primogênito, Filho único, ninguém antes, ninguém depois. Em doçura ele é conhecido, revela o poder, a generosidade. Desde o princípio ele existia, a igreja também na luz, unidade no mistério. O Filho e o Pai, a mesma cruz. Primogênito, Filho único, ninguém antes, ninguém depois. Em doçura ele é conhecido, revela o poder, a generosidade. Maravilha-se com o Pai, glória, honra, amor em uníssono, sem começo e sem fim. Na matéria indivisível, destino, como beijos de unidade, saem do Filho e do Pai. Muitos homens em comunhão, nos céus dos céus vão além. Como beijos de unidade, saem do Filho e do Pai. Muitos homens em comunhão, os céus dos céus vão além. Primogênito, Filho único,
revela o poder, a generosidade. Roda, santos espíritos imperecíveis, raios de luz, sob os quais o Filho repousa, o Pai e o Filho, a essência. Em unidade eterna dança, pericorese, eterna dança. Você vê, a letra são dos textos de Nag Hammadi, tá certo? São textos gnósticos, que eu resumo, tá? E produzo a música. Então, portanto, as letras, claro, são interpretadas pela a inteligência artificial, mas todas são dos textos gnósticos, ok? Por isso a melodia vai falar de coisas da gnose, tá? Na interpretação, claro, da inteligência artificial. Mas mesmo assim, fica bonito, eu gosto, eu acho muito interessante. Tem outras, né? A gente vai continuar produzindo algumas músicas, né, interessantes para a gente aqui, de temas importantes dos gnósticos. E aí a gente vai dinamizando as nossas aulas. Antes de alguém vir questionar, parece canto de igreja, não sei o quê, não tem nada a ver, queridão. Música é universal, música bem produzida eleva a nossa vibração, a nossa frequência, certo? Então, os textos são inteiramente gnósticos da música, a letra. Então, portanto, a letra é nossa, mas a melodia e a voz são da inteligência artificial, ok? Muito bem. Então, nós estávamos falando, né, no vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre como interpreta-se a criação de Adão e Eva, né? E por que essa separação? E eu fiz aqui, ó, bem aqui, ó, centelha divina e espírito, alma e corpo, tá? Então, a centelha divina e o espírito equivalem à Sofia, que tem a substância. A alma e o corpo equivalem a Adão, que tem a forma. Tá? É por isso que quando Sofia cai, ela produziu um ser totalmente sem espírito, tá ok? Porque ele não participou, a contraparte da Sofia, o Teletos, não participou dessa emanação. Então, portanto, não tem como esse ser perfeito, ok? Agora, nós temos que entender exatamente que a gnose é a nossa parte, o que compete a nós é a gente se parear com o nosso espírito, tá? Com a nossa centelha divina, porque senão a gente não fusiona, e não fusionando a gente fica sendo um ser psíquico, puramente psíquico. Que isso é uma coisa que os gnósticos já advertiam lá atrás. Tá? E não pense que não é, tá? Porque o psiquismo humano tem a ver com a personalidade humana. Tá? Tem a ver com os instintos. Tá? O modo como nós nos apresentamos aos outros se chama personalidade. O modo como a nossa alma age é instintiva, ok? O nosso espírito é o caráter da gente, certo? Então, quando os gnósticos interpretaram a separação de Adão e Eva, tiraram Eva de Adão, equivale a dizer, tiraram o espírito, tiraram
a centelha divina. E é isso que Jesus veio exatamente nesse extremo. Por isso que nós somos insuficientes. Nós temos uma deficiência. Nós nascemos defeituoso. Tá? O nosso próprio genoma, nosso DNA, foi distorcido. Então é preciso a gente entender isso aí. Tá? Mas vamos lá, vamos para o estudo, vamos partir para o texto, que é um texto interessantíssimo. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a serpente da sabedoria, né? Ok? Eu já fiz outros vídeos falando que a serpente nada mais é do que algo ou alguém, tá? E aí nós vamos entender todo esse enredo. Me perguntaram, inclusive, sobre e o Enki. Não, nós ainda não chegamos lá nos Anunnaki. Os assuntos que a gente vai falar. Talvez a gente nem fale nessa série. A próxima série talvez esteja abordando um pouquinho isso aí. Ok? Então, a gente não pode perder de vista que o centro da nossa interpretação é a gnose cristã. Ok? Então, portanto, não são as tabuletas da Suméria. São os escritos de Nag Hammadi. Ainda que as tabuletas sumérias sejam importantes para a compreensão, ainda que a Bíblia seja importante, mas eles não são a única fonte de informação. Certo? Precisa a gente entender esse lado também. Não adianta a gente ficar aqui e vai falar do Enki, né? Vai chegar um momento que o Enki vai se tornar muito, muito claro para nós. Eu já fiz vídeo, inclusive, mostrando as semelhanças do comportamento de Jesus com os aspectos do Enki, tá? Mas isso, cada um interpreta do jeito que quiser. Né? Tem gente que chama o Enki de serpente, tem gente que diz que o Enki é o Lúcifer, tem gente que disse que... Outros dizem que quem é o Lúcifer é a Sofia, que a serpente é a Sofia, enfim. Tá? Tem uma gama de gente interpretando do jeito que quiser. E eu não vou questionar interpretações. Eu vou me deter em textos de pessoas muito estudadas no assunto, porque eu não vou trazer aqui gente que acha que nunca leu os textos de Nag Hammadi e resolve falar de arconte, de demiurgo, como se fosse uma coisa assim normal. Tá? Vamos lá. Partir para o ataque aqui. O pecado de Eva, diz o texto, assim nos dizem os ortodoxos, foi que ela deu ouvidos à serpente, que a persuadiu de que o fruto da árvore tornaria ela e Adão sábios, sem qualquer defeitos colaterais deletérios. Portanto, não havia nada. Aquilo era uma mentira do Deus, dizendo que se eles comessem, eles morreriam. Tá? Na Bíblia, inclusive, o texto está bem literal. A serpente diz: eles sabem que se vocês comerem, morrendo, não morrereis. Tá? Não morrereis. Vocês serão como deuses. É isso que eles não querem que vocês... prestem atenção no estudo de hoje, que você vai entender uns negocinhos aí, que uns paranauê que são importantes. Tá? E aí tornaria Adão sábio sem qualquer efeitos colaterais deletérios. Foi Eva quem então seduziu justamente relutante Adão a se juntar a ela neste ato de desobediência. E assim junto eles causam a queda da humanidade. Tá? Bem, essa é uma das interpretações, não é? Principalmente da ortodoxia, é essa que é interpretada. Agora, o Tratado Gnóstico, o Testemunho da Verdade, conta uma história diferente. Ao repetir as palavras da versão ortodoxa do Gênesis, a fonte gnóstica afirma que a serpente era mais sábia do que todos os animais que estavam no paraíso,
Depois de exaltar a sabedoria da serpente, o tratado lança sérias calúnias sobre o Criador. Que tipo de Deus ele era então? Preste bem atenção aqui à pergunta. Que tipo de Deus ele era então? Então vem alguma das respostas para a pergunta retórica. O motivo do Criador punir Adão e Eva era a inveja. Pronto. Está bem aqui, ó. O motivo da punição do Jeová, tá? E Aldabaote era a inveja. Ele ficou extremamente invejoso dos humanos devido ao crescimento, certo? O desenvolvimento que os humanos tiveram. É o mesmo comportamento que o Enlil vai ter nas tabletas sumerianas, né? Hoje tem muitos escritos sobre isso, né? Do Zacarias 5, né? Não sei nem pronunciar o nome dele bem, que é complicado. Pronúncia correta, né? Mas o que é que você percebe? Que o Enlil ficou também mal satisfeito, não com o primeiro Adão criado, que era o Adamu e a Tiamat. Ele ficou preocupado foi quando o Enki produziu dois seres chamados Adapa e Tite. Tá? Porque nesse caso, o Enki teve relações sexuais com duas mulheres, descendentes de Adamu e Tiamat. Então, esses dois seres nasceram muito além de Adamu e Tiamat, quer dizer, a inteligência era maior ainda, certo? Então, Adapa e Tite eram filhos de Enki. Ok? No caso dos escritos gnósticos, o que é que os gnósticos perceberam? Perceberam que o homem primordial havia recebido a epinóia da luz. Ok? Aí você imagina que o homem era tão luminoso que eles ficaram extremamente preocupados com aquilo e decidiram, prestem bem atenção no termo, eles decidiram que eles iam tirar a vida divina de dentro do ser humano, a Zoe. Tá? Dada a grandeza, o brilho do ser humano. Tá? Então, o ser humano não tinha só uma vida biológica e psíquica. Ele tinha uma vida superior chamada zoética. Tá? Essa vida zoética está ligada ao quê? À centelha divina e ao espírito. Tá? Portanto, é a nossa contraparte. Um negócio interessante, viu, gente? É muito lindo isso aí. Se você parar para pensar, veja, se a gente não conseguir parear esses dois elementos, nós estamos perdidos. Então, eles precisam se fusionar. E como é que você vai fazer isso? Exatamente fazendo a experiência de aumentar a sua percepção espiritual e a sua consciência se amplificar. Ok? Porque é isso que é importante. Porque o demiurgo e os arcontes, qual é a preocupação deles com os seres humanos? É os seres humanos começarem a se tornar muito sábios. Então eles decidem fazer qualquer coisa para eliminar os humanos, ok? Mas vamos aqui, vamos continuar a leitura para a gente entender mais ainda sobre isso, tá? Então vem algumas respostas, né? A inveja, pois o Criador invejava Adão, que ao comer do fruto adquiria conhecimento. Olha, o que foi que ele adquiriu? O conhecimento, a gnose. Então você precisa comer essa fruta. Tá? O Criador também não parecia totalmente onisciente quando perguntou a Adão: onde você está? Claro que ele não era Deus.
Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Isso é uma mentira que os teólogos inventaram para colar nessa figura que não é Deus de coisa nenhuma. Ele é um pseudo-deus, ou se a gente quiser chamar um semideus, um supra-humano, nada além disso, gente. Tá? O Criador também não parecia totalmente onisciente quando perguntou a Adão onde você está. O Criador se mostrou repetidamente um caluniador invejoso. Quase que não sai. Nossa! Ah, é. A língua não quer sair. Ah, vai sair. Vai sair. Né? Então ele se tornou um caluniador invejoso. A palavra caluniador equivale a dizer um diabo, tá? Certo? Porque era a função do diabo, né? Caluniar, né? Certo? Um Deus ciumento que aflige punições cruéis àqueles que transgridem suas ordens e mandamentos caprichosos. Esse é o Deus da Bíblia, ok? Certo? O tratado comenta: mas estas são as coisas que ele disse e fez para aqueles que acreditam nele e o servem. Tá? A implicação que se apresenta claramente de que com um Deus como esse não preciso ter inimigos. Então, está claramente indicando aqui para a gente, pessoal, o seguinte: você não adianta. Tem uma série aí, né? Eu disse assim, você precisa fugir desses deuses. Por quê? Porque se você não precisa de inimigo, que eles já são. Eles não protegem ninguém, eles não defendem ninguém, eles não fazem porcaria nenhuma. Primeiro porque eles não têm poder para isso. Ora, gente, o que justifica 63 pessoas morrerem num acidente de avião? Karma? Essa é a explicação? Ah, não, porque a Terra está passando por um processo de regeneração, então tem que ter um bocado de desencarne aí dos espíritos mais velhos sair daqui. Gente, tem cada explicação estapafúrdia, burra, tá? Porque não leva a lugar nenhum. Isso ao contrário, pessoal. Cria dificuldades enormes para que as pessoas avancem na sua caminhada de ascensão, de iluminação, de despertar. Tá? Por isso que eu fico achando que tem muita gente aí por aí falando se desperta. Eu sou desperto. Porque elas acham que são despertas porque elas falam de coisas assim, bem espirituais, falam de Confederação Galáctica, falam de Fraternidade Branca, falam de não sei o que, de um monte de zérida. E tá aí. Qual é a Fraternidade Branca para salvar o planeta desse fogo aí? Cadê a Fraternidade Branca, a Confederação Galáctica, para salvar o planeta desse fogo? Não tem, gente. Não tem. Por quê? Porque eles não têm poder para fazê-lo. Alguns vêm com a desculpa, não, porque isso é próprio para os humanos. São os humanos que têm que resolver. Claro, você precisa sair dessa encruzilhada. Então, mais uma vez, a culpa vem sobre os humanos. Né? Quem é o cara corajoso que vai culpar Deus? Não é? Certo? Então, é incrível que o que a gente tem assistido. Né? Então, esse Deus bíblico não é Deus, nunca foi. Não é? Eles eram aliens, seres de outro mundo, seres de outro planeta? Bem, de outro planeta eu não sei. Eu acredito que eles são seres daqui da Terra mesmo. Tá? Porque eu não vejo, gente,
lógica em dizer que esses seres são de outro planeta, e aí você dá margem para um monte de besteira que é feita aí, montagens de vídeo de naves entrando em portal, saindo em portal, tudo lorota, tudo mentira, gente. Quase 90% dos casos de avistamento são mentiras, são manipulações. Quando eu li o estudo feito pelos os caras lá da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, a teoria criptoterrestre, eles estão no rumo certo, pessoal. Porque o problema é que sempre enfiaram na nossa cabeça esses ufólogos esotéricos de que eles estão lá em outro, sabe, no universo vizinho, e a gente continua insistindo em dizer que no universo vizinho, qual é o universo vizinho? É o universo da psicosfera, é o universo moroncial, é o universo proto-metafísico, tá? Ou, como alguns gostam de chamar, de mundo astral. Essa porcaria toda está entrando em colapso mesmo. Né? E como eles estão doidos para vir para cá, e virão não vir para cá porque eles já estão aqui, porque isso tudo aqui, gente, esse sistema todo aqui está a serviço da Terra, ou melhor, a Terra está aprisionada dentro desse processo. Então é importante, eu quero deixar claro para vocês uma coisa, pessoal. Não adianta a gente ter uma aula aqui supimpa se as pessoas do outro lado, algumas nem sequer assistem o vídeo todo. Elas ficam, né, não, 1 hora de vídeo, pelo amor de Deus, aquela coisa toda. Né? Nossa, espera aí que eu vou fazer vídeo de 15 minutos para explicar uma coisa complexa como é a gnose. Eu vou ficar caindo nessa, não vou não. Tá? Lamento. Né? Eu espero que as pessoas entendam que nós não temos tempo a perder. O caminho é agora, certo? E ninguém fica esperando aí extraterrestre chegar na Terra para vir resolver o problema, tá? Porque eles estão por trás do problema. Então, portanto, eles não são a solução de zorra nenhuma. Eles, ao contrário, são os que criam os problemas. No outro tratado, né, a hipóstase, eu sempre falo, essa palavra é meio hipóstase dos arcontes, nos informa que não apenas Eva era emissária da Divina Sofia, mas a serpente era similarmente inspirada pela mesma sabedoria suprema. Está vendo? Esse texto aqui afirma que a Sofia era a serpente. Tá? Sofia entrou misticamente na serpente, tá? Que assim adquiriu o título de instrutora. A instrutora então ensinou Adão e Eva sobre a sua fonte, informando que eles eram de origem alta e sagrada, e não meros escravos da divindade criadora. O que foi que a serpente veio falar para eles? Ele disse para eles: olha, em primeiro lugar, vocês são deuses também. Vocês vieram lá de uma região chamada Pleroma. Claro que não está escrito isso, estou fazendo uma interpretação livre. E a serpente disse: olha, vocês têm que abrir os olhos de vocês não vieram para cá para ser escravo. Vocês não são daqui da Terra. Né? Vocês estão aprisionados aqui, vocês estão dentro de uma matrix mental, tá? Dentro de uma matrix metafísica, proto-metafísica, e aí vocês vão ter que acordar, vocês não podem mais ficar adormecidos como Adão. E para acordar a gente, só a outra contraparte. Portanto, quem tem que acordar a gente é
o nosso espírito, nossa centelha, porque ela está numa frequência, numa vibração mais alta do que a nossa alma e o nosso corpo, tá? Portanto, imagine isso aí, ok? Se você não acessar o seu espírito, a centelha divina, você pode estudar 10.000 vezes o mesmo tema que não vai adiantar nada, tá? Porque precisa, além da capacidade racional, você entender que você precisa se parear com o seu espírito, ok? Então vamos lá. A instrutora, então, agora diz aqui, o que pode se perguntar, o que pode se perguntar motivou os intérpretes gnósticos do Gênesis a fazer essas declarações incomuns, tá? Elas foram motivadas puramente por críticas amargas e dirigidas ao Deus de Israel. O mesmo Deus, esse Deus de Israel que está permitindo que aquele maluco lá de Israel, o Benjamin Netanyahu, esteja matando gente por todo canto. E agora possivelmente explodindo bomba lá no Irã. Mas está uma desgracença, né? Então, esse pessoal se acha um povo escolhido, povo santo, povo... Então eles acham que eles podem fazer qualquer coisa, tá? Desculpa, mas essa é a realidade. Não, isso aqui não é antissemitismo, até porque tem bons judeus que entendem isso e são contra isso. Agora, os sionistas, pessoal, eles manipulam tudo ao redor do mundo, porque eles se acham dono do mundo. Essa que é a verdade. Tá? Certo? Dirigidas ao Deus de Israel, como os padres da igreja gostariam que acreditasse. Muitos estudiosos contemporâneos não pensam assim. Esses estudiosos contemporâneos sugerem que a imagem desfavorável do Criador encontrada com a favorável de Adão, Eva e até mesmo da serpente alude a uma questão importante não frequentemente reconhecida. Há quem diga, e aí é importante a gente frisar, que possivelmente havia um conflito já existencial entre Enki e Enlil. E os escritores bíblicos, chamados de hagiógrafos, os primeiros escritores bíblicos, aqueles que... Porque o que temos hoje é cópia de cópia de cópia de cópia, tá? Vamos lá. Os textos originais que ninguém tem, tá? Eles perceberam esse conflito. Tanto que eles uns adoravam Enki e outros o Enlil. Então eles mesclaram esses dois personagens dentro da Bíblia. Ok? Mesclaram isso. Nós vamos ver, por exemplo, por que o Enlil resolveu permitir o dilúvio. E ele foi contra, ele fez o Enki jurar que ele não ia falar para ninguém. Não tinha que falar nada. Tá? Deixa os caras se fumarem para aí. Vamos matar o que tiver de matar. Porque é assim que ele age. Tá? Então imagine essa visão e os primeiros escritores bíblicos, tá? Ixi, né? Que hoje em dia ninguém tem esses textos originais, que o pessoal pensa que a Estudegardência, a Bíblia escrita pelos maçoretas é original. Não, não é. Né? Então você imagina que eles escrevendo sobre a serpente, eles estão expondo os dois personagens, tá? O Enki e o Enlil. Esse conflito entre eles, tá? Que eu já fiz aí uma série
falando exatamente, né, de alguns aspectos disso. É importante as pessoas entenderem que a gente está fazendo um estudo sério sobre isso. Ninguém aqui está criando ou imaginando coisas. Aí um monte de escritos, né, sobre essa situação. Então, o que os intérpretes ortodoxos, né, tanto judeus quanto cristãos, tendem a enfatizar a distinção entre o Criador infinito e sua criatura finita. Humanos e animais estão na terra enquanto Deus está no céu, e nunca os dois se encontrarão. Os ortodoxos sustentam, como Martin Buber, que o relacionamento humano com Deus é sempre eu-tu. Na posição gnóstica, pode-se discernir uma nota-chave, que lembra a atitude de certas outras religiões, notavelmente o hinduísmo, que declara eu sou tu. Tá? Os gnósticos compartilham com os hindus e com certos místicos cristãos, né, a noção de que a essência divina está presente profundamente na natureza humana, tá? Além de estar presente fora dela. Em um tempo, os humanos eram parte do divino, embora mais tarde, em sua condição manifesta, eles cada vez mais tendiam a projetar a divindade em seres externos a si mesmo. A alienação de Deus traz um aumento na adoração de divindades totalmente externas ao humano. O Evangelho de Filipe diz, outra escritura gnóstica, de Nag Hammadi, expressa isso muito bem, dizendo: no princípio Deus criou os humanos. Agora, no entanto, os humanos estão criando Deus. É assim que funciona este mundo. Os humanos inventam deuses e adoram suas criações. Seria melhor que tais deuses adorassem os humanos. Então, imagina, tá, que, evidentemente, que essa frase aqui tem o seu quê de verdade, né, pessoal? Tem o quê de verdade. Por que estão reduzindo os humanos a nada? Gente, o que vocês veem na televisão, nas redes sociais, quando eu vejo os humanos se degradando, porque é essa a intenção do Demiurgo e dos arcontes, é degradar os humanos e não permitir que os humanos se tornem o que eles vieram se tornar. Eles são divindades que vieram do pleroma, eles são... Jesus disse, vós sois deuses. Né? Então, como você entender isso? Porque você tem a partícula de Deus em você. Né? A centelha divina. Ok? Naquele filme sobre o poderoso, uma coisa assim, né? Aquele autor resolve, Deus resolve dar para ele a função de ser Deus. Ele fez um monte de bobagem, né? No entanto, no final do filme, ele se encontra e diz para ele assim: você tem a centelha divina, tá? Mas a centelha divina foi dada a nós pelo Demiurgo, foi, mas aí ele deu não por vontade própria, ele deu porque ele foi induzido a acreditar de que o homem naquele estágio puramente psíquico não podia andar, não podia se mover, estava lá. Então ele sopra, estava adormecido. Assim, então, na hora que ele sopra, ele joga o poder da Sofia para dentro dos humanos. Essa que é a coisa. É aqui que está a nossa ligação sofiônica, está nesse aspecto. Tá? Porque nós temos a centelha e o espírito. Que são superiores nesse sentido. Ok? Então, eu digo sempre para as pessoas assim, despertar, gente, não é um negócio emocional. Ainda que a gente se emocione,
Mas despertamento não é emoção. Despertamento é insights, é racionalidade, é pensamento, ok? A emoção existe porque ela é inerente a nós, não tem como você, por exemplo, ao ouvir, né, igual alguém comentou comigo, né, aquela oração, né, bonita, e a pessoa não se sentisse tocada, emocionada, mas veja, a emoção tem que ir mais além, né? A gente tem que ir mais além. Então, quando você quebra acordos e contratos com os senhores do Karma, tá? Sanata Kumara e etc, etc, você começa a romper com esses deuses, porque na hora que você entra dentro dos limites dele, eles passam a controlar você. Não tem jeito. Então você tem um espaço, um limite em torno de você. Quando uma pessoa invade o teu limite, muitas vezes a gente sente o impacto de uma pessoa quando se aproxima da gente. Seja um impacto bom ou de repelir-se. Por quê? Porque algo está ali, a pessoa entrou dentro do teu espaço. Né? Então, quando você resolve ir para dentro dos espaços desses deuses, aí a coisa fica feia. Porque eles têm o controle de você e você não pode fazer absolutamente muita coisa contra eles. Porque eles têm algumas coisas diferentes da nossa em vantagem. Tá? Então, importante isso aqui. Né? Então ele diz aqui, tá? Aí aqui ele fala sobre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Tá? Ao discutir a história de Noé no dilúvio, agora preste atenção nisso aqui. Isso aqui é bem interessante. Né? Ao discutir a história de Noé e o dilúvio, a autora Karen Armstrong, né? a, a história de Deus, eu acho é isso. A história de Deus deve ser, em inglês. Como palestrante no programa de Moyers, afirmou que Deus não é um pai simpático e aconchegante nos céus. Então, pronto, está bem aqui. Ó. Essa autora aqui falou exatamente isso aqui, tá? Mas sim um ser que decididamente se comporta frequentemente de uma maneira maligna, ok? Com suas ações em contexto com dilúvio. Armstrong disse que Deus originou a ideia de genocídio justificável. Aí ela vai citar dois nomes aqui, que esse aqui eu não posso citar, tá? O Homem do Bigodinho e Stalin. Pode-se deduzir, agiram sobre a instrução de histórias como a do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, ao instituir o Holocausto e os campos de Gulag. Né? Se os palestrantes tivessem recorrido às escrituras gnósticas, eles poderiam ter citado muito precedentes para a crítica, tá, de Astron ao Deus vingativo do Antigo Testamento. Então, prestem atenção que o Deus do Antigo Testamento, pessoal, é um genocida louco, enlouquecido. Portanto, ele inspira esses malucos que aparecem por aí. O Homem do Bigodinho, a Stalin, o Benjamin Netanyahu e outros doidos que aparecem e resolvem dizer, bem, vamos dizimar povos. Tá? Que já é genocídio. O que houve no Brasil na época da Panda? Genocídio, gente. Genocídio. Desculpa, a gente tem que ser positivo. Mas de onde está se inspirando isso? Do Deus da Bíblia. Se o Deus da Bíblia matava, mandava matar. Hã? Por isso que tem gente por aí que acha que
bandido bom é bandido morto, desde que não seja da família dele. Porque quando é a família dele, aí ele recorre aos direitos humanos, aí ele quer, sabe? É essa lógica que está equivocada. As pessoas ainda não entenderam que elas estão num jogo que os arcontes implantaram, principalmente aqui no Brasil. Tá? Os arcontes aqui no Brasil resolveram fazer o que eles querem. Tá? E tem muita gente arcontizada, certo? Porque os arcontes também, eles são seres intrapsíquicos, tá? E isso nós precisamos entender. Por que eles não querem que a gente desperte, que a gente fusione, pareie com a nossa contraparte? Deus, é muito claro, tá? Nosso Adão tem que se parear com a nossa Eva. Não dá. Hum? Aí a gente precisa, então, dar um saculejo, né? Certo? A história gnóstica dos arcontes, por exemplo, afirma a hipóstase gnóstica dos arcontes, não a história, né? Certo? Afirma que a causa do dilúvio não foi a conversão dos humanos à maldade. Tem nada a ver com aquilo lá. Tá? Fazendo com que o Deus do Antigo Testamento se arrependesse da sua criação, como declarou a versão oficial do Gênesis. Você vai perceber que não se trata exatamente disso. Não. Tá? Ele não resolveu se vingar, gente, porque a maldade, não sei o que, os homens estão muito maldosos, tem os Nephilim grandes, ou não sei o que, tem um monte de babaca que fala isso, né? Que Deus resolveu destruir a terra, porque, ai meu Deus, sabe, o pecado estava demais alto, demais grande, os Nephilim estavam sobre a terra, gente, os anjos desceram do céu e possuíram as mulheres. Ah, 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 ah. Desculpa, babacas. Não consegue ver um palmo diante do nariz. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Né? Então ele vai falar aqui, ó. Certo? Muito pelo contrário. Olha aqui, ó. As pessoas estavam se tornando mais sábias e melhores. Tá? Era o Homo sapiens se desenvolvendo. Tá? Então, um criador invejoso e rancoroso, que você vai chamar de Javé da Bíblia, Enlil das tabuletas sumerianas e Aldabaote dos gnósticos. Tá? Esse ser decidiu exterminá-las no dilúvio. O Criador disse a Noé para construir uma arca e colocá-lo no topo do Monte Seir. Mas isso aqui não está na Bíblia, ok? Um nome que não ocorre em Gênesis, mas em um dos salmos que se referem ao dilúvio. Faz a citação do Monte Seir. A esposa de Noé, sem nome no Gênesis, é chamada de Nória pelos gnósticos. Tá? Nória pelos gnósticos. Inclusive, a Nória seria irmã de Sete, portanto, filha de Adão. Tá? É uma esposa especial, possuindo mais sabedoria do que seu marido. Tá? Nória é filha de Eva e conhecedora de coisas ocultas. Tá?
ela tenta dissuadir seu marido de colaborar com os esquemas do Criador e acaba queimando a arca de Noé, que a arca que Noé havia construído. Gente, é muito interessante isso aqui, porque, veja, deixa eu explicar um negócio aqui, gente. A Nória, tá? Ela foi lá e disse para Adão já, perdão, para Noé, Noé, não constrói a arca, tá? Noa, né? Noé não constrói a arca, não colabore com isso, porque na verdade, gente, não era que o Noé era perfeito. Noé, ao construir a arca, estava colaborando com o genocídio. E ela dizia: não, pare com isso. Pare, porque você que vai atrair o dilúvio. E é a verdade. Eu já citei aqui um filme na Netflix que o avião some em 1900, em 2018, né? E reaparece depois. E quando as pessoas chegam, já dadas como mortas, etc. e tal. E aí começa todo, é uma série, começa tudo uns acontecimentos, etc, etc. Até que eles se convencem de que se eles não pegarem o avião, todos, e partirem, o mundo vai ser destruído. E lá eles citam exatamente essa história do Noé, porque eles disseram que, eles dizem lá, Noé, na verdade, atraiu o dilúvio. Porque se Noé não constrói a arca, o Enlil, o Javé, o Yaldabaoth não tinha como fazer a destruição. Então, na medida que você colabora com certas coisas desse Deus, ele vai fazer a desgraça que ele quiser. Por quê? Porque ele é Deus invejoso, ciumento, e ele não quer o bem da humanidade coisíssima nenhuma, nenhum desses deuses o quer. Ok? Certo? Portanto, entender isso. Por isso que a Nória foi lá e queimou a arca. Isso não está no Gênesis aqui da Bíblia, mas está exatamente nos escritos gnósticos. Ela foi lá e queimou. Queimou porque ela sabia que se ele continuasse com aquilo, o dilúvio ia acontecer. E ela era filha, ela é irmã de Sete, então eles tinham ali uma, uma linhagem da sabedoria. Tá? Tanto é que os arcontes tentam estrupar Nória, tá? Violar Nória. Presta atenção. Teve um camarada, alguém aqui comentou aí, disse: aonde é que está, em que parte está que Deus estrupou Eva? Não, queridão, na Bíblia você vai encontrar, tá, a tradução bem clara dizendo: eu e o Senhor adquirimos um homem. Inclusive aqui na Torá Plaude, a tradução é fidedigna nesse aspecto. Então, portanto, o Caim e o Abel são filhos do Javé, portanto, do Enlil, do Yaldabaoth. Tá? Então, sejamos bem positivos. Ok? Agora, nos escritos gnósticos, o Yaldabaoth tenta, sim, estrupar Eva, violentar Eva. Depois eles tentam também a mesma coisa com a Nória. Né? Então você entende que eu não sei como tem gente, que, sinceramente, pessoal, eu mesmo me pergunto se essas pessoas elas não enxergam essas coisas na Bíblia. Elas estão completamente cegas. Completamente cegas. Né? Vai fazer o quê? Com fundamentalistas e radicais? Não tem o que fazer. Né?
Então, o Criador e seus anjos negros cercam Nória, está aqui, ó. É aqui, ó. E pretende puni-la, estupando-a. Está aqui, gente. Texto, tá? Isso está lá. Nória se defende refutando várias alegações falsas que eles fazem. Por fim, ela declara, ela clama por ajuda ao Deus verdadeiro, ao Deus do pleroma, que envia um anjo dourado chamado Elelete. Tá aqui, ó. Elelete. Que não apenas salva do ataque dos servos negros do Criador, mas também ensina sobre suas origens e promete que ela e seus descendentes continuarão a possuir a verdadeira gnose. Então, ele não só salva ela, mas ele instrui ela de que ela e a sua descendência vão continuar possuindo o verdadeiro conhecimento, quer dizer, a verdadeira ciência. Por isso que eu digo a vocês, existe sim a verdade sobre a origem de tudo. O grande problema é que alguns se apossaram e depois deturparam, manipularam e resolveram contar uma outra história para ludibriar os pobres, né, que aqui terrenos. Então nós acreditamos nessas teses absurdas que vão surgindo, tá? Big Bang, tá? A criação ex nihilo e etc. Tá? Até mesmo o geneticismo das tabletas da Suméria, que a gente tem que também não levar muito isso ao pé da letra. Por quê? Porque esses seres podem ter dito qualquer coisa, né? E eles estão por aí, meus amigos, principalmente na psicosfera da Terra. Então eles vêm, tá? Aparecem aí com um monte né? Quando eles querem enganar, eles aparecem de forma disfarçada, né? Então, andam no meio dos humanos como se fossem humanos. Tem tudo isso, né? Algumas pessoas acham que isso não pode acontecer. Não podem? Pode sim, gente. Tá? Em outras escrituras da coleção de Nag Hammadi, que repetem e se referem à história de Nória, incluindo o apócrifo de João, tá? E o pensamento de Nória. O primeiro não a menciona pelo nome, mas afirma que os descendentes de Noé eram sábios, que estavam escondidos em uma nuvem luminosa. Está bem aqui, ó, nesse livro aqui. Inclusive, Jesus fala aqui, tá, do dilúvio, e diz exatamente que eles estavam em uma nuvem luminosa. Tá? Isso aqui a gnose de João é o mesmo apócrifo de João ali. Tá? O que é uma nuvem luminosa, gente? Uma nave. Tá? Uma nave espacial. Tenho que discutir. Onde vocês já viram que nuvem alguém vai subir para lá e ficar numa nuvem? Vocês já viram nuvem dura que você vai ficar em pé lá? É claro que não. Lá estava algo aonde eles permaneceram até o dilúvio, até que o dilúvio acabasse, né? Afirma que os descendentes não eram sábios e estavam escondidos em uma nuvem luminosa, acrescentando significativamente, aí abre aspas, isto não foi como Moisés disse. É Jesus quem afirma isso. Eles estavam escondidos na arca. Então Jesus desmente isso aí. No último, não é apenas um anjo, mas 3 santos ajudantes que intercedem em seu favor. Tá? Então você vê que os gnósticos pegam e colocam coisas que possivelmente teriam sido excluídas da própria Bíblia. Como, por exemplo, essa questão da nuvem luminosa.
Eles preferiram acreditar numa bendita arca que sai blá, 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 um bocado que, imagina, né? Uma quantidade extrema de animais na Terra, eles vão levar um par de cada animal. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? É evidente que essa história não é compatível com a realidade. Ainda que esses babaca venham e dizem assim, ah, não, mas era, sabe, porque na época tinha poucos animais. As espécies eram menores, ainda não tinha ainda cruzamentos, etc. E tal. Nossa, é mesmo, é? Então tá. Ah, é bem aparente que o Deus Criador, que visita a humanidade com o desastre do dilúvio, não é idêntico ao verdadeiro Deus, tá? Que o verdadeiro Deus, tá? Que é aquele Deus do pleroma, incógnito, inefável, o Bitos, tá? O Nous, esse aí não tem nada a ver com essa porcalhada toda que esse Deus bíblico inventou, que é o mesmo Yaldabaoth, que é o mesmo Enlil lá das tabuletas da Suméria. Tá? O verdadeiro Deus a quem Nória clama por ajuda, porque quando ela clamou por ajuda, ela não chamou a ajuda de Javé, ela clamou pela ajuda do Pai incógnito. Tá? Vendo o caráter da divindade do Gênesis com um olhar sóbrio e crítico, os gnósticos concluíram que esse Deus não era bom nem sábio. Ele era invejoso, genocida, injusto, e além disso havia criado um mundo cheio de coisas e condições bizarras e desagradáveis. Extrema. Tá? O extrema. Ok? Em suas explorações visionárias de mistérios secretos, os gnósticos sentiram que haviam descoberto que essa divindade não era o único Deus, como havia sido alegado, e que certamente havia um Deus acima dele. Tá? O próprio Yaldabaoth não sabe disso, ou pelo menos não sabia. Tá? Este Deus verdadeiro acima era o verdadeiro Pai da humanidade. Além disso, havia uma mãe verdadeira também, tá? A Sofia, a emanação do Deus verdadeiro. Em algum lugar, no curso do longo processo de manifestação pré-criacional, Sofia erroneamente deu vida a um ser espiritual. Aí é que está a coisa. Cuja sabedoria foi grandemente excedida por seu tamanho e poder. Tá? Este ser, cujos nomes verdadeiros são Yaldabaoth, filho do caos, significa filho do caos, Samael, Deus cego, e também Saklas, o tolo. Então, esse Deus é filho do caos, cego e tolo. Imagina isso aí. Tá? Ainda tem gente que está querendo adorar essa figura. Tá? Então procedeu para criar um mundo e, eventualmente, também um ser humano chamado Adão. Nem o mundo, nem o homem assim criado eram muito úteis como criados. Então Sofia e outras altas agências espirituais contribuíram com sua luz e poder para eles. O Criador, portanto, veio a merecer o nome de Demiurgo. Tá? Portanto, ele é meio criador. Nós já falamos aqui que as criações dele são miméticas, quer dizer, ele só sabe imitar. Tá? Ele é como o papagaio, se você ensinar, ele fala. Mas ele fala o que ele repete aquilo que você fala. Tá? Em termos grego, empregado em um sentido ligeiramente diferente por filósofos, incluindo Platão, tá? Que achava que esse demiurgo aí era bonzinho, extraordinário, uma coisa linda. Até que ponto vários gnósticos levaram essa mitologia ao pé da letra é difícil discernir. O que é certo é que por trás dos mitos importantes
postulados metafísicos que não se perdem sua relevância. O Criador pessoal que aparece em Gênesis não possui as características do fundamento do ser, tá? Transcendental e definitivo, do qual falam os místicos de muitas religiões. Se Deus de Gênesis tem alguma realidade, deve ser uma realidade severamente limitada, exatamente, deficiente. Tá? Certo? Por isso que ele criou o esterema. Tá? Caracterizada pelo menos em alguma medida de tolice e cegueira, embora o conceito de dois deuses seja horripilante para a mente monoteisticamente condicionada, não é ilógico ou improvável. Teólogos modernos, particularmente Paul Tillich, se referem corajosamente ao Deus acima de Deus. Tillich introduziu o termo fundamento do ser como uma linguagem alternativa para expressar o divino. As ideias dos antigos gnósticos não parecem ultrapassadas, afinal. Então, vejam, no meio disso tudo, Epifânio de Salamina, né? Então, também tem um documento muito interessante que faz uma reflexão, né? Esses pais da igreja, né? Então tem uma discussão em que num texto desses, eu vou trazer num vídeo posterior o texto, ele diz que existe o Deus bom, tá? O bom Deus, certo? Esse que habita aqui no pleroma, tá? Existe abaixo dele o Deus Criador, certo? E mais abaixo tem o Deus mau, certo? Era assim que alguns também defendiam a ideia. Esse Deus Criador, tá? Não é o Yaldabaoth, certo? Está mais provável que esse Deus Criador aqui queria significar a Sofia, certo? Tá? Esse Deus bom aqui é o Bitos, tá, ok? E esse Deus mau aqui é o Yaldabaoth. Certo? Ok? Isso tem, de fato, né, uma descrição dessa visão. Eu vou trazer esse texto num próximo estudo para a gente verificar que os gnósticos acreditavam que o Deus da Bíblia, que os sumérios chamaram de Enlil, os blibistas, os hagiógrafos, escreveram como sendo o Javé, o Yod-Hé-Vav-Hé, tá? E os gnósticos chamavam de Yaldabaoth, Sacla, Samael e, em alguns textos, de Nebro. Tá? Portanto, a Sofia, e nós vamos depois ver outras coisas no próximo vídeo, nós vamos ver que a Sofia, gente, ela não é a criadora da matéria, mas ela está, em tese, ela é co-criadora, diríamos assim. Porque é ela que com seu desejo de criar né, sem a sua contraparte, de gerar sem a sua contraparte, e se afastando do pleroma, ela bateu no limite e essa explosão, diríamos assim, gerou os elementos da matéria e parte dela
tá? Se tornaram a matéria que nós chamamos hoje de Gaia, ou nós chamamos de Sofia escura, a Sofia Arcamote, porque a Sofia luminosa ela está no paraíso. Por que, tio Robson, ela está no paraíso? Porque ela se arrependeu, né? Existe o arrependimento da Sofia, de toda a coisa que ela viu que o que tinha acontecido não era legal, tá? Então ela ficou num lugar intermediário, né? Ela vai ficar lá e aí vai ter um ser chamado Sabaote, que os textos gnósticos vão dizer que ele vai ser, ao ver as ações do Yaldabaoth, ele sendo filho de Yaldabaoth, ele não concordou mais com isso e tal, ele se rebelou contra o pai e por isso foi levado para também o paraíso para ficar junto com a Sofia. Existe isso, mas eu não vou aprofundar agora, tá? E o Sabaoth não tem nada a ver com Javé, que alguns quiseram dar uma limpada e dizer assim, não, foi o Javé e ele foi para lá com a Sofia. Não, não é o Javé, gente, pelo amor de Deus. Não queiram salvar esse Deus, porque esse Deus não pode salvar você. Tá? Olhe o mundo ao seu redor, por favor. Ou você vai continuar culpando o mundo, os humanos, por tudo que está aí. Claro que tem a concorrência humana, né? Os humanos fazem o mal. Mas peraí, você atribui tudo aos humanos? Ok? Como é que, ou ao karma? Então, não podemos cair nessa, né? É evidente que nós temos partes da Sofia em nós, que é exatamente essa dimensão aqui, tá? Certo? O divino, a centelha divina e o espírito, que são a Eva, nossa contraparte, tá? Que tem a substância, a alma e o corpo, que seria o Adão, que significa a forma, que tem a forma, tá? Então, a gente entendendo isso, a gente entende por que Jesus chega na Terra, pessoal. Ele não veio para cá para se transformar em Deus, ele não veio para cá para fazer isso assado cozido, não, ele veio para cá, nem filho de Javé ele é, porque eu já vi aí o cidadão que tem bastante literatura dele, né, a revelação cósmica, ele dizer que segundo os fuxicos do mundo lá, eu imagino, a fofoca que deve estar mesmo por lá, daí acreditar em fofoca é fogo, né? É ele dizer, por exemplo, que Jesus era filho de Javé, tá? E que, portanto, ele tinha que cumprir a obrigação e ele se recusou, por isso ele mandou matar. Não, ele não é filho de Javé. E nós vamos ver em textos posteriores que nós vamos ver que a próprio Evangelho de Lucas vai mostrar que ele não é filho de Javé. Simples assim. Tá? Beleza? Tudo bem. Então, olha, eu espero que você entenda muito isso. Que você descubra a sua contraparte logo. Que você desperte, que você acorde. Porque é tempo da gente começar esse processo. A humanidade do futuro será a humanidade gnóstica. Ok? A deusa gnóstica vai ser aquela que vai impactar as vidas. Você precisa fazer esse fusionamento,
esse pareamento, esse despertar na sua vida. Sair dos domínios desse Deus, das crenças limitantes, dos dogmas, desses absurdos em que você acabou mergulhado. Ok? Muito bem. Para encerrar, a gente encerra com mais um pouquinho de música, né? Vamos lá, pegar mais um pouquinho de música. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Tá aqui. Vamos voltar aqui. Opa. Então, muito bem. Durma abençoadamente. Durma abençoadamente. Assim o Pai como Incógnito Pai abençoe você. existe, Nós nascemos para ser antes de felizes, tudo em porque nós viemos do verdade, pleroma e para lá devemos voltar. Né? Vamos voltar para nenhum lá outro além quando a gente dele. acordar. É só O entender que Filho o Pai brilha está em aqui com a gente. eternidade. O Pai tá, Primogênito, Filho único, ninguém antes, ninguém depois. Em doçura ele é conhecido, revela o poder, a generosidade. Desde o princípio ele existia, a igreja também na luz, unidade no mistério. O Filho e o Pai, a mesma cruz. Primogênito, Filho único, ninguém antes, ninguém depois. Em doçura ele é conhecido, revela o poder, a generosidade. Maravilha-se com o Pai, glória, honra, amor em uníssono, sem começo e sem fim. Na matéria indivisível, destino, como beijos de unidade, saem do Filho e do Pai, muitos homens em comunhão, nos céus dos céus vão além. Como beijos de unidade, saem do Filho e do Pai, muitos Bom homens em sono a todos comunhão, e até o próximo vídeo, nos gente. céus dos céus vão além. Primogênito, Filho único, ninguém antes, ninguém depois. Em doçura ele é conhecido, revela o poder, a generosidade.